E vamos começar a aula. Bem, nós vamos começar o conteúdo de ótica, tá? E antes de começar esse conteúdo de ótica, eu trago algumas curiosidades. E essas curiosidades, né? Tem a pedagoga aí, né? Ela vai saber do que eu estou falando, né? Algumas das imagens fazem parte da Gestalt, né? Dentro da área da psicologia. Mas eu não vou aprofundar nisso. Eu quero só mostrar porque eu gosto de aguçar esse lado dessa curiosidade. Nosso cérebro ele é muito facilmente enganado, então eu vou olhar pelos olhos da física essas figuras e eu acho que vocês vão gostar também. Eu gosto de mostrar como o nosso cérebro ele é facilmente enganado e a gente consegue explicar algumas coisinhas. Tem umas coisinhas aí, algumas figuras que eu não lembro mais por que eu botei, mas eu vou explicar a maioria delas. Então, logo de cara, cadê? Vocês conseguem visualizar aí esses círculos, né? E o que é que eu posso afirmar aqui? Esses dois círculos laranja, eles têm o mesmo tamanho. E olha que massa. E aí o seu cérebro, ele vai associar que esse da esquerda, que é essa imagem da esquerda, como ela está próxima a... Eita. Como ela está próxima, ao lado dela tem círculos maiores do que ela, então o seu cérebro associa que ela é pequena. Quando você vai para a imagem da direita, ao lado dela tem círculos pequenos, então o seu cérebro associa que ela é grande. E quando você compara as duas bolinhas, você vai ter a impressão de que uma é maior do que a outra, mas as duas são do mesmo tamanho. E aqui tem várias imagens, né? Essa imagem, por exemplo, ela dá uma noção de profundidade. E se você mexe a cabeça, né? Por exemplo, se você foca em algum canto, você tem a impressão de que isso está se movendo, né? Dá até uma agonia você ficar olhando para isso daí. Coloquem presente no chat, tá, galera? Presente no chat. Aqui tem uma sala de exposição, né? Onde o cara fez essa brincadeira das janelas, você perde essa noção de profundidade, né? Aqui é a mesma coisa, de você ter a impressão de que eu tenho um círculo se movendo, né? Essas imagens são legais porque você acaba confundindo e tendo ideia de que isso é uma espiral, mas na verdade são vários círculos. Nessa imagem eu tenho todas as linhas, lógico, elas não estão alinhadas, mas na horizontal, todas elas estão alinhadas na horizontal. Né? Essas linhas aqui na horizontal são retas, tá? E aí você, quando olha o todo, você tem a impressão de que elas não estão alinhadas. Também é bem legal. Essa imagem é uma montagem, né? É uma imagem montada. Mas dá para você visualizar que você tem... você forma um rosto e, ao mesmo tempo, você tem árvores, um chão molhado, né? Uma pessoa com guarda-chuva, e o todo e as partes, né? Nessa imagem, esse é legal, não tem o triângulo branco, né? Eu tenho 3 círculos pretos com um pedacinho comido, como um come-come do videogame, né? Eu não tenho esse triângulo branco, mas o seu cérebro ele vai formar essa imagem. Isso é legal. Essa imagem, ela é fantástica. Essa imagem lá na frente eu mostro de novo. Esse quadrado branco aqui, eu não consigo riscar, senão ele passa o slide. Esse quadrado branco, ele tem a mesma cor desse quadrado escuro do lado de fora. Veja bem. Esse cara clarinho aqui tem a mesma cor desse cara escuro. E por que eu não consigo visualizar isso, né?
Porque esse tabuleiro, primeiro, você vê isso como um tabuleiro de fileiras de cores diferentes, né? Então, os seus... Oi? Oi? Então, o seu cérebro, ele vai associar que todas essas cores são iguais e que todas essas cores são iguais. E que esta daqui, ela só está um pouquinho mais escura por conta da sombra formada por esse cilindro aqui. Só isso. Mas, na verdade, esse cara tem a mesma cor desse. E dá para a gente provar. É só botar no Paint do computador mesmo. Você consegue visualizar isso. Se você botar as mãos tapando tudo ao redor, deixando só eles dois abertos, você consegue ter uma noção de que eles têm a mesma cor. Isso aqui é uma arte, né, desenhada no gramado, dá uma noção de profundidade. Tem vários desenhos desse. Aqui eu tenho duas imagens nessa figura, né? Eu tenho um homem tocando saxofone, tem o rosto de uma mulher, né, que está sendo formada pelo homem tocando saxofone, né? As partes e o todo. Vocês conseguem visualizar? Aqui eu tenho um senhor, né? Aqui eu tenho os cabelos dele, né? A testa, aqui eu tenho o olho, o nariz, aqui a barba e o bigode. E eu tenho um homem num cavalo, uma mulher aqui deitada, eu tenho um leito de um rio, né? Aqui eu tenho os galhos de uma árvore. Vocês conseguem visualizar isso daí? O todo, né? Que seria o senhor e as partes, né? Interessante, né, Sueli? Sim. Sim, muito interessante. Essa imagem é bacana. Foquem nesses 3 pontinhos do nariz dela. Foca aí. Vou contar aqui, esperar uns 15 segundinhos. Esses 3 pontinhos do nariz dela aqui, ó. Foca nele. Tem problema de piscar não, tá? Pode piscar. Fica olhando aí para ele, focando. Agora você tira os olhos e olha para a parede. Tira os olhos e olha para a parede. Viram alguma coisa? A imagem dela, né, professor? Nas cores, vocês viram que as cores elas ficaram opostas? Oposta, o cabelo. Achei interessante. Sim. Preto. Essa imagem ela está em negativo. Tipo quando a gente tirava foto antigamente no filme de revelar. E aí vinha um negativo, não é? E quando você revelava, ele revela as cores opostas daquele negativo. Então aí é como se fosse o negativo e você vê as cores opostas. Muito legal. Essa imagem é uma criação para dar uma noção para confundir o seu juiz mesmo, né? Esse cara ele está dentro da casa ou ele está fora da casa, né? Para dar essa confusão na cabeça da gente. Muito legal. Esse elefante, você não viu nada, Emanuel? Na mulher? Não, professor. Juro que eu vou voltar. Vou voltar. Fica olhando aí. Vamos lá. Olha pro nariz dela. Foca no nariz. Foca no nariz. Agora olha para a parede. Rapaz, eu não acredito, cara. No caso, a parede aqui tá escura. Do que tá do meu lado, né? Cara. Você tem que olhar para a parede branca, né? Para você poder ver a imagem dela projetada. Não, mas eu não gosto desse negócio de ver, assim, coisa. Parede branca. Não é espírito, não. Eu fiz pouco tempo. Na parede branca Então, tá bom, que fique bem direitinho. Ou num papel, qualquer coisa. Peraí. Vamos continuar a aula que para não... Tem outros. Depois eu mostro. Tem outros. Isso aqui é um GIF, só que não sei porque não roda, mas é só uma perspectiva, tá? É uma sala montada para isso. Para você ter a ideia de que esse cara tá grandão e a mulher tá pequenininha, só que é só o ângulo.
Aí daqui a pouco ele vai para lá e a mulher volta e ela fica grandona e ele fica pequenininho. É só o formato, como a sala é montada e o ângulo. Pronto, olha essa imagem aí. Essas cores, elas focam no pontinho branco, enquanto eu falo. Essas cores, elas são cores opostas, tá? Depois eu vou falar sobre elas. E aí você vai ver as cores opostas a essas cores aí, tá? Foca no pontinho branco. Isso é uma bandeira de um país. Vamos ver se vocês descobrem que país é esse. Olha para o lado. Olha para o lado, na parte branca. Que país é esse? E aí? Francilene ia falar, desistiu? Porque eu não sei bem, mas é verde, vermelha, né? Qual é a cor do meio? Do meio? Cor do meio é vermelha. Verde? Não. Qual é o oposto do preto? Branco. Branco. Então é verde, branco e vermelho. É a bandeira Da Itália? bandeira da Itália. Muito bem. Bandeira da Itália. Conseguiu ver agora, Manuel? Não. Não é possível, não. Não, juro, não vi não. Manuel. Ó, você tá de fuleiragem. Tô não, professor, tô não. Foca essa bandeira agora. Lógico que você sabe que bandeira é essa. Foca no centro dela. Você vai ver as cores opostas, tá? Até o óculos. Foca no meio, tem problema não, óculos não. Foca nessa bandeira. Você vai olhar para essa lá, você vai olhar para a parte do lado que tá branca, tá? Foca na bandeira. Na faixa preta. Fica olhando aí no centro dela. Segura aí um pouquinho. Segura um pouquinho. Olha pro lado. Agora eu acho que eu vi algumas coisas assim, bem de. E continuo vendo. Eu achei interessante, eu vi por muito tempo também. Caraca. Você viu perfeita a bandeira, né? Do Brasil? Não perfeita, mas eu já consegui ver o formato, tudo bonitinho. Mas assim, eu vou ver realmente quando nas outras imagens eu não consegui ver, não. Não? Não consegui, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai ali, toma uma lapada de cachaça e volta. Eu acho que isso aí tá mais pra alguma coisa do LSD, aula de doce, mais forte. E bebida alcoólica não vai, não. Vai não, né? Beleza, mas vocês viram, né? A bandeira do Brasil, como é massa, muito legal, né? Ó, aqui tem um detalhe na bandeira do Brasil. O nome em ordem e progresso, ele é verde. Se vocês não sabiam, ele é verde. Então, se você olhar do jeito que tá aí para esse pontinho vermelho, você vai ver também o nome ordem e progresso escrito verde. As estrelas, elas são brancas, né? Elas estão pretas aí. E se você focar, quando olhar para algum canto, né, que esteja branco próximo a você, você vai ver nas cores originais da bandeira. Pode olhar. Muito legal. Aqui só não são colunas inteiras, tá? Elas não se complementam. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa parte de cima, mas se você descer aqui, ó, não tem a parte de baixo. A parte de baixo dele tá aqui, ó, que se você subir, não tem a parte de cima. Então ele fez um jogo aí, brincou, né, de modo que o seu cérebro automaticamente ele vai associar que aquilo são colunas e ele vai tentar formar essas colunas. Isso é muito legal. Boa noite, Luzimar. Bota aí presente, tá? Essa imagem, né? Antes de 6 cervejas e depois de 6 cervejas. Não dá para virar, era para virar um GIF.
Mas olhando aqui, você vê uma senhora, né, uma velhinha, na verdade, que o nariz dela, a boca dela, ranzinza, né, o queixo, que o pescoço. E se você virar de cabeça para baixo, você tem uma princesa. A coroa, os olhos da princesa, né, de cabeça para baixo, o nariz e a boca. E isso aqui é o cabelo da princesa. Essa imagem mostra um rapaz estendendo um varal aí, né? E esse varal se confunde com a realidade. Aqui, se você focar, você tem a impressão de que essas rosquinhas aí, elas estão se movendo, né? Se você tentar olhar para as outras, você acha que elas estão aumentando e diminuindo de tamanho. Uma loucura. A mesma praça, isso aqui é um GIF, não tem graça, né? Outro GIF. Isso aqui, balança a cabeça assim, para vocês verem. Que louco que essa imagem, ela se mexe. Essa imagem, ela dá uma noção de movimento. Né? E o legal da nossa é literalmente uma noção de movimento. É tanto que se você mexe a cabeça, você vê esse negócio se mexendo. Aqui é a mesma coisa, o todo e as partes, né? Eu tenho uma mulher e um homem, e no todo eu tenho um velhinho, né? Os cabelos aqui, a barba, o bigode, o nariz, o olho, e aqui a mão dele no peito, né? E o corpo dele, o velhinho bota na mão assim, né? Legal. Isso é de uma propaganda, né? Eu tenho a metade de do rosto de um homem, que ele está de frente, mas ao mesmo tempo você consegue ver ele de perfil. Consegue? Legal, né? O cara muito interessante. Muito interessante, professor. Boa noite, professor. Boa noite, minha querida. Eu não estava escutando nada, eu estava assistindo no celular e eu agora vim para o computador. Essa imagem, essa propaganda foi perfeita. Aqui eu tenho, né, um coelho e um pato. Se você olhar para cá, aqui é o focinho do coelho, a boquinha dele, o olho dele, isso aqui é a orelha. E se você olhar para esse lado, isso aqui é o bico do pato, a cabeça do pato, o olho do pato. Aqui eu tenho também o todo e as partes, né? Eu tenho dois homens no cavalo, outros dois do lado, e que formam no todo o rosto de uma pessoa. Aqui você tem a noção de movimento e você na sua cabeça vai montar um quadrado aqui, ó. Só que não existe quadrado, né? Mas o seu cérebro ele vai visualizar isso. Outra noção de movimento, né? Emanuel, ele mandou uma mensagem, ele disse que foi tomar 2 lapadas de cachaça ali para ver se conseguia acompanhar a aula e volta já. Aqui eu tenho uma imagem de uma senhora e uma jovem. Vocês conseguem visualizar as duas imagens? Essa é difícil, nem todo mundo consegue. Geralmente as pessoas só conseguem firmar em uma. Só uma jovem. Só a jovem? Vi, professor. As duas? Sim, as duas. Emanuel. Agora sim, professor, porque a boca da senhora está no pescoço. A boca da senhora está no pescoço da menina. Chegou agora, quando eu fui pegar um papelzinho para limpar o óculos. Olha, Emanuel, o fundo da imagem de Emanuel. Tá vendo? Ele foi tomar um negócio para poder acompanhar. Então, é exatamente isso, meninas. Vocês foram perfeitas na análise. Esse aqui é o rosto da menina, ela está virada assim, ó, para trás, tá? Que é o cabelo dela, o pescoço, isso aqui é um colar, né, a roupa. A senhora, né, ela parece mais uma bruxa, né? Tá aqui o narigão dela, uma verruga, né? Aqui os cabelos, isso aqui seria o olho dela, né? As pregas aqui,
A boca, o queixão dela, a bruxa, né? Ela tá, na verdade, a senhora, ela tá assim, de perfil, né? De lado. Beleza? Foca nesse ponto do meio. Foca no ponto do meio. Ele começa a sumir. O verde claro começa a tomar de conta do verde escuro. Eu gosto desse negócio, não, que o cara fica vendo uma bola em tudo que é canto, velho. Que loucura. Aqui eu tenho um cavalo e um sapo, é a mesma imagem. Dependendo do ângulo, igual as outras imagens, você pode ver um cavalo e você pode ver um sapo. Aqui eu tenho várias imagens. Vocês conseguem visualizar as figuras, animais, vários animais. Estão vendo? O que vocês estão vendo? Sim, sim. O quê? Aqui na cachoeira, aqui, eu acho que é uma onça. Isso. Tem um cavalo, Tem um tem as cavalo. nuvens, um urso, uma águia, Uma águia, isso, um Aí urso. tem uma mulher na tem uma nuvem. deusa, uma índia, Uma não deusa. sei. Uma índia, exatamente. A Estátua da Liberdade. É parecido, né? Aí tem uma pedra que parece um sapo. Tem uma pedra que parece um castelo lá em cima. Tem um lobo aqui, ó. Sim. Show, né? Top. Aqui eu tenho vários cavalos que se confundem, né? Tem uma cabeça, duas cabeças, 3, 4, 5 cabeças de cavalo. O todo, novamente, e as partes, né? Um casal aqui numa mesa, bebendo um champanhe e tal, os copos, e o todo é uma caveira. Essa é uma brincadeira, né? Vocês já devem ter visto. Você tenta falar as cores, você vai ler até o final e você vai tentar falar as cores, sem falar o nome, só as cores, tá? Você vai começar daqui, ó. Vermelho, preto, roxo, verde, vai. Laranja, azul, amarelo, azul, roxo, Tem que amarelo ser queimado, rápido, né? laranja, preto, amarelo, amarelo queimado, azul, vermelho, preto, verde, roxo, amarelo e vermelho. Deu umas falhadas no meio do caminho, né? Emanuel, vai Professor, é para dizer as cores, é isso? dizer as cores. A Rocha. Preto. Ah, mas eu tô com dúvida nessa cor. Isso é lilás ou rosa? Roxo, ou não? Então vamos lá. Tem que ser rápido. Preto, roxo, verde, amarelo, azul, amarelo. Outra pessoa que eu sou péssimo. Por que isso acontece, galera? Um lado do seu cérebro tenta ler as palavras e o outro lado do seu cérebro tenta ler as cores. E aí, quando você junta os dois, dá um nó. Cada um quer ler uma cor diferente. E acaba confundindo. Ler as palavras é mais fácil, né? Falar as cores é mais difícil. Eu acho que é por isso que quando a gente vê a imagem, a gente demora para ver a outra imagem, porque o nosso cérebro já quer que a gente só aceite a primeira, né? Que viu. Exatamente. Exatamente. Aqui eu tenho outra imagem daquela Índia, né? Ó. Dá para ver ela bonitona aí no meio, né? Dá para ver os animais, né? O cavalo, o lobo, o urso. Sim. Lá em cima. Sim. Né? Acho que são os mesmos animais do outro. Tem um tigre lá embaixo. Embaixo. Aqui eu tenho um coelho e um pato. Pro lado de cá é um coelho, pro lado de cá é um patinho. Só consegui ver o pato. Eu só consegui ver o pato. O coelho, ele tá assim, ó. Olhinho do coelho, aqui é o focinho dele, a carinha dele. Orelhas,
a perninha dele, ó, e o pé dele, ó, o pezão dele aqui, ó. E aqui é o rabo. Rapidamente eu vi, eu acho. Porque tá ao contrário, né, professor? O pato tá de um lado e o coelho tá do outro. Um para o lado e outro para o outro. E interessante, quando o senhor disse aqui é um coelho, quando disse que era um pato, eu vi o pato, eu vi o coelho e só vi depois só o pato. Eu fiquei procurando, não estava o coelho de novo. Mas eu já tinha visto o coelho primeiro. É, desse jeito mesmo. Aqui não existe cubo. Não tem nenhum cubo desenhado aí, mas vocês estão vendo um cubo. Na verdade, vocês estão vendo o seu cérebro, ele quer ele subtende que existe uma continuidade daquelas linhas ali e você forma um cubo. Mas não tem cubo. Legal. Só pode aí, viu, para ver que as linhas formavam. Desculpa. Eu demorei para ver que as linhas formavam um cubo. Você viu? E agora eu vi. Espero que vocês não tenham escutado aqui o que aconteceu. Foi um peido, eu escutei. Não, foi um Aqui eu tenho uma placa de advertência, né? Só que quando você lê, você não percebe que tem uma coisa errada aí, né? Você lê rápido e você já quer formar a frase. E você sabe que o seu cérebro... O na. Tem aqui Isso. Você consegue ler uma palavra mesmo que as letras do meio estejam embaralhadas. Se eu tiver só a primeira e a última, por exemplo, esse pista, se eu botasse só o P e o A e essas três aqui embaralhadas aqui no meio, você iria ler pista. Porque o seu cérebro, você já tem um vocabulário extenso na sua cabeça. E na hora que você olha para isso, você vai no seu arquivo, lá no seu juízo, isso é o quê? Isso é pista. Mesmo que você não consiga, não esteja escrito pista. É por isso que quando alguém escreve errado, por exemplo, no WhatsApp, alguém que está escrevendo rápido, escreve as palavras erradas e você consegue ler. Porque, tanto a primeira e a última, o resto pode estar trocado que você lê tranquilamente. Essa imagem aqui, não existem pontos pretos. Só existem pontos brancos. Só que esses pontos brancos, eles estão no cruzamento de quadrados pretos com linhas cinzas. E aí você acaba tendo essa confusão e achar que esses pontos estão piscando. Aqui é aquela imagem da senhora e da velhinha, né? Aqui eu tenho o batom, a boca da velhinha, o queixo, o narigão aqui, uma verruga, que é o olho. E aqui é a menina novinha lá, de perfil. Isso aqui seria um colar dela. Essa imagem eu não sei o que era. Aqui, ó, a imagem que eu tenho da vocês. Se vocês printarem essa imagem aí e depois forem no Paint do computador de vocês e abrir, vocês vão ver que esse quadrado B tem a mesma cor do quadrado A. A mesma cor. Que imagem montada, né, de para cima e para baixo, uma noção de movimento dessas bolinhas. Aqui eu acho que era um GIF, também não está rolando. Se você focar, você começa a ter a impressão de que o branco está tomando conta de tudo. Parece que o branco está se expandindo. Se vocês focarem no centro aí. Quando você vai piscando, você vai vendo que ele está diminuindo, né? Aqui eu tenho uma confusão entre navios e uma ponte. Os navios viram ponte. Aqui era outro GIF, não está rolando. Aqui eu tenho uma árvore que é uma árvore, mas por fora você tem o feto. Um feto, um bebê em posição fetal.
Conseguem ver, ó? Pezinho do bebê, joelhinho, mãozinha do bebê, a cabecinha, o olhinho, ó. Cabecinha. Estão vendo o feto? Sim. Sim. Legal, né? Bandeira de Portugal. Foca aqui no meio. Foca aí. Quem sabe a bandeira de Portugal? Quais são as cores? A cor da bandeira de Portugal é verde e um vermelho mais um vinho, né? Olha para o lado. E aí? Eu tenho uma certa dificuldade com essas brincadeiras, porque não tá dando muito certo comigo, não. Manuel, pode ser que você não esteja se concentrando na imagem. Vamos lá. Foca aqui no meio. Preste atenção no meio. Fica olhando só para esse pontinho aqui, ó. Só para esse pontinho. Foca nele. Segura aí, tá? Concentra. Concentra nele. Olha pro lado. Novamente. Hã? Novamente. Não viu? Eu acho que ir para psicóloga. E ela faz uma figuras dessa. Não, mas eu pensei também que As cores da bandeira de Portugal não é verde e vermelha, não? É, verde e vermelho. Não consegui, não. Agora, eu percebi agora que são algumas imagens. Com essa, realmente não consegui ver nada. Aí tem um símbolo dele lá dentro que é igual ao de Portugal, lá dentro ali. É a bandeira de Portugal. Pode ser. Não tem problema não, Manuel, se você não consegue ver. Mas eu acho que você está perdendo uma coisa bacana. Depois você testa. Que é muito legal isso. Meu Deus, eu sou diferente. Aqui eu tenho uma taça e 2 rostos, né? Se aproximando. Não sei se vocês conseguem visualizar. O todo é uma taça e as partes são esses rostos. E aqui finalizamos. Bem, então a gente introduz agora o conteúdo de ótica, né? Essas imagens foram só para aguçar a curiosidade de vocês, tá? Para vocês. Eu gosto de trabalhar essa parte, né? Já que a gente fala de ótica dos olhos, né? E eu acho legal mostrar isso daí. Ninguém reprovou em Física 1, tá bom? Você quer dar um oi? Oi. Olá. Boa noite. Meu nome é Theo. Ai, meu Deus. Você só tem que tentar. Então, nós vamos falar sobre raio de luz, feixe de luz, fonte de luz, meios de propagação, os princípios da ótica geométrica e vamos lá na frente falar de espelhos, tá? Então, luz é uma onda, assim como a voz é uma onda mecânica, necessita de um meio material para se propagar. O som, quando eu bato em alguma coisa, ele só se propaga se tiver matéria. A voz se propaga no ar, é uma onda mecânica. A luz, ela é uma onda eletromagnética, ela é formada por ondas elétricas e magnéticas, por campos, elétricos e magnéticos, que forma a onda eletromagnética. E essa onda ela pode viajar no espaço, ela não necessita de um meio para se propagar, como a luz do sol, que viaja o espaço até chegar até aqui. Passa pelo vácuo, ela não necessita de um meio. E essa luz, ela transporta energia, ela transporta calor. Se você ficar na praia exposto por muito tempo, você vai se queimar. Né? E se você ficar muito tempo, você pode pegar uma queimadura, né? De verdade. E se você não chegar a pegar uma queimadura, com alguns dias você começa a despelar. O que é o despelar? Você tomou tanto sol que você matou as células da sua pele. E agora você está arrancando essas células mortas. Então, a luz, ela transporta energia
E ela é uma onda eletromagnética, tá? E é por conta da luz que eu consigo visualizar as coisas. Para representar a luz, nós desenhamos um raio de luz. Então, eu faço uma setinha para dizer que a luz, por exemplo, bateu nessa maçã e refletiu. Então, eu represento essa luz saindo da maçã e chegando no meu olho como um raio de luz. Isso aqui é um raio de luz. E se eu fizer vários raios de luz, aí eu tenho um feixe de luz, né? Vários raios, como uma lâmpada aqui, ó, incandescente. Aquelas lâmpadas incandescentes, elas deixaram de ser fabricadas, as lâmpadas de filamento, mas a luz, ela sai delas assim, ó, se espalhando, né? Então, eu tenho um feixe de luz que diverge, tá? Que se espalha. Esse feixe de luz, ele pode ser paralelo, convergente e divergente. Então, um laser, acredito que vocês já devem ter visto um laser. A luz do laser sai paralela, né? Esses raios de luz, eles saem lado a lado, como vocês estão vendo nessa imagem. É um feixe de luz paralelo. O Sol, ele é tão grande em comparação à Terra, que a luz que sai do Sol para chegar na Terra, se eu pegar o Sol em relação à Via Láctea, em relação ao nosso sistema solar, ele é pequenininho. Então, o Sol, em relação ao nosso sistema solar, o raio que sai dele, os raios de luz se espalham, né? Mas para a Terra, ele não precisa espalhar esses raios de luz. Então, para a Terra, o feixe de luz do Sol é paralelo. Bom? Já devem ter brincado com isso. Se você pegar uma lupa, a luz, ela foca em determinado ponto. Ela vem paralela e converge para um único ponto. Então, isso é um feixe de luz convergente. A luz vem paralela. Quando ela entra na lupa, ela converge. Beleza? Feixe de luz convergente. E feixe de luz divergente é quando se espalha, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa luz aqui, ela está espalhando, ó, abrindo, divergindo esse feixe de luz. As fontes de luz, elas podem ser primárias ou secundárias. Fonte de luz própria ou fonte de luz que necessitam de um outro meio para ser iluminado. Por exemplo, o Sol, ele brilha, ele tem uma luz própria, ele é uma fonte de luz primária. Ele emite sua própria luz. Uma lâmpada acesa está emitindo sua própria luz. Uma vela acesa está emitindo sua própria luz. Você não precisa de outras luzes, de outro corpo iluminando ele para você conseguir visualizá-lo. Um vagalume com a bundinha acesa, você vê ele. Quando ele apaga a bundinha, você não vê. Então, na hora que ele acende a bundinha dele, ele é uma fonte de luz primária. Ele está emitindo a própria luz. Quando ele apaga, você não vê mais ele. Você só conseguiria ver se tivesse uma luz batendo ali e você veria onde ele está. Então, na hora que ele apaga, ele é uma fonte de luz secundária. Ele precisa que a luz de outros corpos, por exemplo, o Sol, ele precisa que o Sol ilumine essa rosa, essa flor. A flor reflete a luz e a luz chega nos meus olhos. O carro, a luz do Sol bate no carro, reflete e essa luz chega até os meus olhos. Uma lâmpada apagada, fonte de luz secundária, só vejo ela se outro corpo iluminar. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Então, Sim, fontes, sim. Então, as fontes... Pode falar. Deixa eu botar esse slide, volta aí. Por favor. Então, as fontes secundárias são todas aquelas que são iluminadas
o sol, uma lâmpada acesa, não é isso? Como eu e você. Você só consegue me ver se tiver luz. Uhum. Por exemplo, eu tenho várias fontes de luz aqui. Na verdade, eu tenho 4 fontes de luz aqui. Conforme eu for apagando aqui, ó, vai ficando mais difícil para você me visualizar. Não é? Isso. Porque para você conseguir me ver, tem que bater essa luz em mim, refletir e chegar aos seus olhos. Eu não emito minha própria luz. Eu reflito a luz de outros corpos. Que não emitem a própria luz, é isso? Oi? A gente pode definir fonte secundária como toda fonte que não, como todo objeto que emite a sua própria luz. Que reflete e que não emite sua própria luz, exatamente. Muito obrigado por isso. Tá? Essa fonte de luz, ela pode ser pontual ou pontiforme, tá? E extensa. Por exemplo, se eu pegar uma lâmpada que está aqui do meu lado, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma lâmpada que está me iluminando aqui do lado, um abajurzinho, né? Tá aqui a lâmpadazinha. Ela é uma lâmpada pequenininha. A luz que sai dela sai divergindo em várias direções. Eu estou aqui, ó, grandão perto dela. Essa lâmpadazinha aqui, ó, vocês estão vendo? Ela é pontual. Ela é um pontinho. Ela é muito menor do que eu. Se eu pegar uma lâmpada fluorescente daquelas grandonas que a gente usa nas salas de aula, enormes, em relação à sua largura aqui, ela é maior do que você. Então, ela é extensa. Ela é maior do que o objeto que ela está iluminando. Ela é extensa. Quando a fonte de luz ela é muito pequenininha, ela é pontual. E aí eu digo que ela só produz sombra. Por exemplo, se eu apago essa luz aqui, ó, ficou escuro esse meu lado aqui. Esse lado está sendo iluminado por essa lâmpada aqui, tá? Essa lâmpada aqui, ela ia querer fazer, ela tenta fazer uma sombra na metade do meu rosto. Porém, eu tenho uma outra lâmpada aqui, ó. Estão vendo? Que ilumina essa parte do meu rosto onde seria uma sombra. Ó. Aqui eu tenho uma se formando, né? Tá mais definido essa sombra. Olha só. Iluminado e aqui tá formando uma sombra. Lógico que a webcam que eu tô usando, ela consegue pegar essa imagem no escuro, né? E fica uma imagem ainda bacana. Mas aqui eu tô clarinho, aqui tô querendo fazer sombra. Só que esse pedaço aqui, ó, ele também está sendo iluminado. E aí não fica uma sombra completa. Tá? Esse negócio que não fica sombra completa, nós chamamos de penumbra. Quando fica uma sombra completa, nós chamamos de sombra. Por exemplo, aqui, ó. Essa luz está batendo aqui e queria fazer uma sombra aqui, ó. Só que essa sombra está sendo iluminada por outras fontes de luz. Então ela vira uma penumbra, ela não vira uma sombra, porque está batendo luz nela ainda. Mas quando eu fecho aqui, ó, bem fechadinho, lá dentro tá sombra. Não está entrando mais luz lá dentro. E agora lá dentro eu tenho sombra mesmo. Não está entrando luz. Uma fonte de luz pontual, ela é tão pequena que quando eu colocar, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui uma luz no teto do seu quarto e aqui você tem um guarda-roupa. E aqui a parede. Essa luz, quando bate no guarda-roupa, ela não contorna o guarda-roupa para iluminar do outro lado. Então, quando ela bater aqui, ó, aqui atrás do guarda-roupa vai ficar totalmente escuro. Aqui vai ficar uma sombra. Então, uma fonte de luz pontual, ela só produz sombra. Espera aí, galera, que eu tô com uma dor aqui na perna. Uma fonte de luz pontual, ela só produz sombra. Uma fonte de luz extensa,
Quando a fonte de luz ela é grande, por exemplo, eu tenho aqui uma lâmpada fluorescente grandona e eu tenho aqui uma mesinha pequenininha. Essa mesinha, embaixo dela essa lâmpada vai querer fazer uma sombra embaixo dela, o meio da lâmpada. Mas essa lateral da lâmpada, ela consegue iluminar parte de baixo da mesa. E essa parte também consegue iluminar uma parte aqui. Então eu faço assim, ó, eu traço um raio no início, traço um raio no final. Aqui também, ó, traço um raio no início, traço um raio no final. Ou seja, esse lado da lâmpada queria fazer uma sombra aqui. Só que esse lado da lâmpada ilumina. Então, isso aqui vira uma penumbra parcialmente iluminada. Ninguém consegue iluminar aqui embaixo. Ninguém. Então, aqui embaixo é sombra total. E aqui, ó, outra penumbra. Uma fonte de luz extensa, ela produz sombra e penumbra. Dúvidas? Perguntas? Tá tranquilo, professor. Tá. Então, aqui, ó, um exemplo, né? A lâmpada pequenininha, ela forma só sombra atrás da bola. A lâmpada grandona, ela vai formar sombra e penumbra atrás da bola. O Sol, embora ele seja muito grandão em relação à Terra, ele está muito distante, né? Então, como ele está muito distante, e a Lua, e aí quando eu vou ter os eclipses, a Lua se mete entre a Terra e o Sol, por o Sol estar muito distante, e a Lua muito mais próxima, ela consegue ficar em um tamanho igual ao do Sol. E aí ela consegue cobrir o Sol. E nesse momento eu tenho um eclipse. Então, o Sol, como ele é bem grandão, ele consegue produzir na Terra sombra e penumbra. Então, nos eclipses, existem locais onde eu tenho um eclipse parcial e existem locais onde eu tenho um eclipse total. Meios de propagação. Você tem um vidro bem limpinho, transparente. A luz, ela atravessa esse vidro sem sofrer nenhum desvio. Você vê perfeitamente do outro lado. É um meio transparente. Um meio translúcido é um meio onde a luz ela atravessa, mas quando ela passa do outro lado, ela bagunça. Ó. No meio transparente, do jeito que ela passa, ela sai do outro lado. Ó. Bonitinho, você vê tudo. No meio translúcido, ela passa e bagunça do outro lado. Como essas vidraças que existem em casas mais antigas, né? Eu via muito no Alecrim, eu morei muito tempo no Alecrim, e eu via muitas casas com essas vidraças, como se fossem várias coisas, várias bolinhas redondinhas na vidraça, né? E a galera usava muito porque, como por exemplo no Alecrim, as casas são coladas na rua, não tem quintal. Então, todo mundo que passa vê o interior da casa, né? E aí, com esse vidro, você não consegue visualizar os detalhes lá dentro. A luz, ela entra e bagunça, como num box de banheiro, né? Muito utilizado em filme, em novela. A mocinha ou o mocinho entra no box, tira a roupa para tomar banho. Você sabe que tem alguém ali atrás, mas você não consegue definir os detalhes, porque a luz, ela bagunça quando ela atravessa. Isso é chamado meio translúcido. A água está na praia, na piscina, transparente. Aí na praia alguém baldeou, né? Bagunçou a água. Aí vira translúcido. Um dia com névoa, um nevoeiro. Teve um dia, ano passado, aqui em Natal, que teve uma névoa pesada, que chega... Um cara filmou em Ponta Negra a névoa descendo o Morro do Careca. Então, é meio translúcido, você não consegue definir com perfeição através dele. E o meio opaco, que é quando a luz ela não consegue atravessar. Nós somos corpos opacos para a luz visível, mas o raio-x consegue atravessar o nosso corpo, mas não consegue atravessar o nosso osso. Então, para algumas ondas, nós somos transparentes, para outras ondas, nós somos opacos. Né? Para a luz visível, nosso corpo é opaco.
A luz bate e não atravessa. Uma parede é opaca. A madeira é opaco. Até aí, tudo bem? Tudo. Sim. Beleza. Na ótica, nós temos 2 princípios importantes. Primeiro, princípio da propagação retilínea. Ele diz o seguinte: a luz ela só viaja em linha reta. Ela não faz curvas. Ela só viaja em linha reta. Posteriormente, o homem tentou... Eita, bexiga, baguncei aqui. Tentou fazer a luz, tentou com que a luz fizesse curvas. E aí foi quando o homem criou o cabo de fibra óptica, onde você consegue mandar uma onda eletromagnética, a luz, você consegue dobrar ele e a luz ainda sai do outro lado, né? É um cabo de fibra óptica. Mas dentro desse cabo eu tenho várias pequenas viagens da luz em linha reta. Então, a luz ela viaja em linha reta e é por isso, por exemplo, que eu tenho os eclipses. Ó, a sombra desse objeto, não tem como esse objeto emitir luz, né, e iluminar atrás desse meu disco. Né? Atrás desse meu disco vai virar obrigatoriamente uma sombra. Não tem como chegar a luz nele, porque a luz só viaja em linha reta. É tanto que eu consigo ver a chama dessa vela, porque ela vai passar por esses 2 buraquinhos aqui e vai chegar aos meus olhos. A luz só viaja em linha reta. Os terraplanistas, né? Esse povo meio louco que está surgindo aí. Um terraplanista tentou provar que a Terra era plana usando esse experimento. Então ele pegou, fez isso daí, só que para uma distância bem grande. E ele disse, a Terra é plana, eu vou provar. Ó. Fez um buraquinho aqui, botou outra madeira aqui bem longe, fez outro buraquinho aqui, e botou na mesma altura, e botou a lanterna. E ele disse, como a Terra é plana, eu posso botar a distância que for, que eu vou ver a luz da lanterna. Só que o cabeça louca lá, como ele botou uma distância, se você botar uma distância pequena, você vai ver. Mas se você botar uma distância grande, aí a curvatura da Terra já começa a interferir. Então, quando ele botou isso daqui, ele não conseguiu ver a luz da lanterna. Então, ele provou o contrário, né? Mas, mesmo assim, ele ficou insistindo, dizendo que era um erro do experimento, sei lá o quê. Enfim, maconha que esse povo usa, né? São 3 princípios, já falei 2, né? Princípio da independência do raio luminoso. Um raio de luz ele pode se cruzar e vai continuar o movimento dele sem interferência do outro. Se eu botar um laser vermelho cruzando com um laser azul e um laser verde, ó, na hora que eles cruzam, eles se misturam aqui, ó, e a soma dessas 3 cores me dá branco. Mas depois o vermelho continua vermelho, o verde continua verde e o azul continua azul. Eles não sofrem interferência. Não é como tinta que se mistura e fica misturado, tá? Eles interferem no cruzamento e depois seguem seus caminhos. E o princípio da reversibilidade do raio luminoso, que diz o seguinte: o caminho que a luz faz na ida, ela faz na volta. Se você está no banheiro conversando com alguém, algum parente, sei lá, o marido, a esposa, pelo espelho, se você consegue ver os olhos da pessoa pelo espelho, você sabe que a pessoa está olhando nos seus olhos também. O mesmo caminho que a luz faz indo, ela faz voltando. Isso chama-se princípio da reversibilidade. Se você está dirigindo um carro e você olha para o retrovisor e vê os olhos da pessoa lá atrás, a pessoa lá atrás também está vendo os seus olhos, né? O caminho que a luz faz na ida, ela faz na volta. Mesma coisa na academia, onde tem os espelhos, a galera fica se olhando, né? Chama-se princípio da reversibilidade. Tudo bem? Sim, sim. Aí, ó, eu tenho aqui a aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. A luz só viaja em linha reta. A luz que sai do Sol bate na Lua. A Lua faz uma sombra na Terra. Só que como o Sol é muito grande, a Lua também faz aqui uma penumbra. Então, onde tem penumbra
vai ocorrer um eclipse parcial, onde é sombra, vai ocorrer um eclipse total. Como a Lua é pequenininha, o eclipse total ele é visto em um local pequeno. O eclipse parcial é visto em um local muito maior, já que eu tenho uma penumbra muito maior do que uma sombra. Isso ocorre quando a Lua se mete na frente do Sol, está de dia, é dia, tá bom? Eclipse solar é dia. Eu tô vendo o Sol lá, bonitão. De repente a Lua vai e se mete aqui na frente. Por quê? A Lua ela deveria estar aqui do outro lado, que é noite. Aqui é noite, ó. Porém, ela está durante o dia do outro lado. Que fase de lua é essa? Nova. Quando a lua está no céu, enquanto é sol, enquanto é dia, é a fase da lua nova. Né? Ela está do outro lado da noite, né? Está do outro lado do mundo. É noite aqui, não tem lua no céu, a lua está do outro lado. E aí pode ser que ela passe na frente do sol. E aí vai ocorrer um eclipse solar. Essa fase da lua é a fase da lua nova. Fase da lua nova. O eclipse lunar é lua cheia. A lua cheia, a lua, ela passa aqui, ó, um pouquinho acima da Terra, tá? Só que em determinados períodos do ano, ela pode passar atrás da Terra. E aí, na hora que ela vai passar atrás da Terra, é lua cheia. Eu tô vendo ela toda iluminada, mas ela começa a passar atrás da Terra. E atrás da Terra é sombra. E aí ela entra na sombra da Terra. E aí ela fica escura. E isso é um eclipse lunar. Não tem eclipse lunar parcial, porque você vai ver tudo que tiver de noite vai ver um eclipse lunar total, né? Não sei que você esteja lá no meio termo aqui, na parte onde você consegue visualizar só um pedacinho da Lua. Esse eclipse, ele pode ser anular ou anelar. Esses raios de luz do Sol, a sombra da Terra, ela bate, a sombra da Lua ela bate na Terra. Mas esses raios, eles iriam se cruzar aqui, ó, em algum ponto. Quando esses raios se cruzam antes, por exemplo, quando a Lua está mais distante da Terra, esses raios se cruzam antes. E aí, o que forma aqui, ó, não é mais uma sombra, é uma penumbra. Só que é uma penumbra diferente. E aí você vê um anel do Sol ao redor da Lua, né? Aqui eu tenho eclipse total, parcial, e isso aqui também é parcial, mas nós chamamos de anular ou anelar. Um anel. As fases da Lua, né, a gente já sabe, são 4. Nós já falamos. E aqui eu tenho a câmara escura do orifício, que imita, na verdade, aquelas câmeras fotográficas de antigamente, elas foram baseadas nesse princípio, tá? Da câmara escura do orifício. Se eu pegar uma vela e colocar... Aqui eu posso fazer com uma caixa de sapato. Pego uma caixa de sapato, boto cartolina preta dentro dela, revisto ela toda de preto por dentro, faço um buraquinho aqui, ó, com um preguinho bem pequenininho. O fundo da caixa eu recorto e coloco um papel manteiga, um papel vegetal. A luz da vela que sai daqui de cima, ela sai em todas as direções. Só que ela só vai conseguir entrar nesse buraquinho dessa forma. Somente dessa forma. E ela vai bater no meu papel vegetal lá embaixo. A base da vela sai em todas as direções. Mas só consegue passar pelo buraquinho quando ela sai aqui, ó. E vai bater lá em cima. Pois bem, eu formei uma imagem da vela de cabeça para baixo. Aí eu vou olhar por fora do meu papel vegetal e vou ver essa imagem. Aquelas câmeras fotográficas que os caras queimavam pólvora. Puf, o cara botava a cabeça lá dentro do buraco todo escuro, era a câmara escura do orifício, e queimava a imagem, né? Queimava a pólvora para arrancar elétrons e formar a imagem. É baseado nesse princípio. E aí a imagem no nosso olho também é assim. A imagem no nosso olho é formada de cabeça para baixo. E aí as células recebem essa informação
os sensores recebem essa informação e levam para o nosso cérebro, invertem essa imagem e você vê as coisas direito. Mas você vê lá dentro do seu olho, essa imagem está bem pequenininha de cabeça para baixo. E aí eu posso calcular isso daqui. Isso aqui é uma semelhança de triângulos, tá? Tales de Mileto. Ele disse o seguinte: ele mediu o tamanho de uma pirâmide. Como? Ele pegou a pirâmide aqui e botou uma hastezinha. Como o sol que ilumina a pirâmide é o mesmo sol que ilumina esse pauzinho que ele colocou ali, então as sombras criadas, elas têm que ser proporcional aos tamanhos. Então ele fez o seguinte: ó, a sombra dessa pirâmide aqui, ele mediu, chamado de Szão, sombra grandona. Pegou e mediu a sombra do pauzinho que ele colocou lá no chão, chamado de Szinho. Aí ele pegou aqui, ó, mediu a altura do pauzinho que ele colocou, vou chamar Hzinho. Então pronto, dá para descobrir quanto é a altura da pirâmide que eu chamei de Hzão. Aí ele fez assim, ó: a altura da pirâmide é proporcional ao tamanho da sombra dela, assim como a altura do pauzinho é proporcional à sombra dele. E aí você faz uma continha básica. E aí dá para você usar um raciocínio lógico, por exemplo. Se eu tenho uma sombra de... Se você ficar do lado de um poste e a sombra do poste tiver menor do que ele, com certeza a sua sombra está menor do que você. Obrigatoriamente. Se a sombra do poste deu 5 metros, veja só, você tem 2 metros. E a sua sombra deu 1 metro. Ou seja, a sua sombra deu metade do seu tamanho. Se a sombra do poste deu 5 metros, então é porque ela tem que ser metade do tamanho do poste. Logo, o poste tem que ter, na lógica, 10 metros. Sem precisar fazer conta, né? Como é que eu faria isso? Se eu chamar essa altura aqui de x, fica assim, ó. A altura do poste está para a sombra dele, assim como a minha altura está para a minha sombra. Meio pelos extremos, x vezes 1x, igual 2 vezes 5, 10. Ok? Dúvidas? Tá tranquilo. Certo. O ângulo de visão é o que permite, na verdade, quando o ângulo com que você vê um objeto, ó, é pequeno, você olha aqui, ó, e veja o objeto de longe, do topo dele para o chão tem um ângulo pequeno, então tem a impressão que ele é pequeno, como vocês estão vendo aí, ó, frente é pequena. Quando esse ângulo de visão aumenta, você começa a ver esse objeto grande. Então, quanto maior o ângulo de visão, maior o objeto vai parecer. Se você pega o dedo e bota pertinho do seu olho, você consegue cobrir uma pessoa com o dedo. Porque o seu dedo está tão pertinho, o ângulo de visão é tão grande que o seu dedo fica muito grande. Quando ele está longe, o ângulo de visão pequenininho, o seu dedo fica pequenininho. Aqui eu tenho as cores, né? As cores primárias, tem que ter cuidado, porque na tinta os caras trabalham dizendo que as cores primárias são outras, tá? Na luz, as cores primárias são azul, verde e vermelho. Todas as outras cores são formadas do azul, verde e vermelho. Inclusive, alguns físicos ganharam o prêmio Nobel por ter descoberto o LED azul. Porque juntando o LED azul com os outros LEDs, você consegue formar o LED branco, a luz branca. Se eu misturar azul com verde dá ciano, azul com vermelho dá magenta, e azul
e vermelho com verde dá amarelo. Juntando os três, forma a luz branca. Essas três cores aqui, elas são as cores da impressora tinta. A impressora ela usa amarelo, ciano e magenta. E o preto, né? Quando não tem preto, você consegue imprimir na sua impressora e sair uma cor parecida. Não sai um preto perfeito, mas sai parecido com o preto. E aí, juntando essas duas cores, você tem as cores anteriores. Essas cores são chamadas cores primárias e essas cores aqui são chamadas cores secundárias. E aí, existe o sistema de cores RGB, que é o Red, Green e Blue, né, que são as cores primárias. E tem outro sistema de cor, né? Então, alguns aparelhos utilizam RGB e outros aparelhos utilizam outro sistema. Olha aqui, eu tenho um celular, um tablet, na verdade, eu tenho as cores primárias, né? Você consegue visualizar a soma das cores primárias, dando origem às cores secundárias. E aí ele vai focar nessa imagem. Olha que bacana, ele vai botar como um microscópio. Acompanha aí. Ó, no branco. O que é que tem no branco? Olha o que é que tem no branco. Vermelho, azul e verde. No vermelho, só vermelho. No azul, só azul. No verde, só verde. Agora no meio, amarelo. Não tem amarelo. Tem verde e vermelho. Não tem magenta. Tem vermelho e azul. Não tem ciano. Tem verde e azul. E no meio? Vai lá, posta no meio. Travou? No meio, olha. É as três cores. Então, eu consigo provar que essas cores, elas são a soma das outras. Vocês já perceberam, se vocês já passaram, se vocês já olharam para a Ponte Nova, né, a Ponte Nilton Navarro, quando ela estava iluminada por LEDs de cores diferentes. Se você olhasse para o refletor, lá estava uma magenta iluminando as pilastras, mas quando você olhava para o refletor, não era aquela cor que estava acesa, né? As cores que estavam acesas eram o vermelho e o azul. Quando formava o branco, na verdade é porque se você olhasse para o refletor, você via as três cores acesas. É muito legal. Sim, as outras cores, né, que são as cores da impressora, é o CMYK, que é o ciano, magenta, o amarelo e o preto, que é as cores da impressora. Aí vamos lá. Para você ver um objeto, você só consegue ver um objeto quando o objeto ele reflete luz, tá? A gente vai finalizar a aula nessas cores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto verde, nem parece verde para vocês, né? Mas tudo bem. É porque está chegando a luz branca, ela é composta por todas as cores, como vocês viram ali. Então, chega a luz branca e esse objeto, ele reflete a cor verde, só a cor verde. E aí o verde chega aos meus olhos e eu vejo ele verde. Se eu botar uma luz verde, se apagasse tudo, tivesse só uma luz verde e jogasse aqui, eu ia ver ele verde, porque ele reflete verde. Agora tem um objeto azul. A luz branca bate aqui e reflete. Qual é a cor que chega aos meus olhos? O azul. Ele reflete o azul. E as outras cores, professor? As outras cores ele absorve. A única cor que ele reflete é o azul. Se eu jogasse uma luz azul, só azul, uma luz azul aqui, eu ia ver ele azul. Beleza? Professor, e se eu jogasse uma outra cor? Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho um bloquinho verde. Se eu jogar uma luz verde, ele vai refletir o verde, eu vou ver ele verde. Se eu jogar uma luz branca,
nessa luz branca tem verde, então ele reflete o verde. Eu vejo o verde. Eu tenho agora um objeto vermelho. Se eu jogar uma luz vermelha nele, ele vai refletir o vermelho e eu vou ver ele vermelho. E se eu jogar uma luz branca, que tem todas as cores, ele reflete só o vermelho e reflete e absorve as outras. Mesma coisa no azul. Agora vamos para a bandeira do Brasil. Por que eu vejo a bandeira do Brasil dessa forma? Porque está chegando uma luz branca. O verde reflete o verde da luz branca, o amarelo reflete o amarelo, o azul reflete o azul, né? O branco reflete todas as cores, que é o branco. Se eu botasse essa bandeira do Brasil numa luz azul, apaguei todas as cores e joguei na bandeira do Brasil só uma cor azul, o verde, ele não reflete azul, ele só reflete verde. Não dá para eu jogar um azul e querer ver um objeto verde e azul. Não dá. Eu vou ver ele preto, porque ao invés dele refletir, ele absorve esse azul. E ele não reflete nada. E quando ele não reflete nada, não chega luz nos meus olhos. Então, eu não vejo nenhuma cor ali. O azul reflete o azul. O verde daqui, ó, do nome, absorve. O amarelo absorve e ela fica toda preta. Só vai ficar a bola azul. Se eu botasse uma cor verde, o que é verde fica verde. O que é branco fica verde. E as outras cores ficam pretas, porque elas absorvem. Mesma coisa com o amarelo. Certo? Tem um vídeo que eu ia mostrar para você. Aqui. Olha que massa. Essa menina, ela tá com a boca verde e a sobrancelha e a barba vermelha. E ela vai brincar com as cores. Ó. Botou uma luz verde. Olha só. O que era vermelho absorveu o verde. Não reflete. Então eu vejo preto. A barba é vermelha, ficou preta. A sobrancelha é vermelha, ficou preta. Continua. Vai mudar a cor. Ai, meu Deus. Passa direto. Ela vai mudar a cor. Olha. Mudou. O que eu disse a vocês que era vermelho? A boca dela é vermelha e o olho dela aqui é vermelho. Aí você consegue... Ah, não, desculpa. É verde, né? A boca dela é verde e o olho dela é verde. Aí você consegue ver que agora ficou preto, porque o verde está absorvendo o vermelho. E isso aqui ficou preto. A barba dela era vermelha. Continua refletindo o vermelho. É tanto que você não consegue ver com tanta perfeição, ó, a sobrancelha e a barba, porque está refletindo o vermelho. E ela também está refletindo o vermelho. Ó, verde, preto, sobrancelha preta, porque não reflete o verde, só reflete o vermelho. A boca dela e o olho estão refletindo. Olha que legal. É uma brincadeira de homem e mulher, né? Que ela faz aí com esse jogo de cores. Aqui no início, né? Como é que ela tá? Ó. Boca vermelha e aqui aquele olho de gato. Boca verde e o olho de gato verde. Conseguiram entender isso daí, galera? Não é legal esse jogo? Sim. Acho Muito legal. Esse vídeo clareia muito, né? Essas ideias. Sim ou não? Sim. Tranquilo, né? Beleza. E finalizamos por aqui. Nossa aulinha de hoje. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma curiosidade? Eu achei interessante. Eu achei interessante porque eu trabalho com cores, professor. Eu uso corante para fazer bolo. Aí, de vez em quando eu não tenho um tom, aí eu vou lá e dou uma misturada.
Porque Isso. para sair comprando corante de todas as cores, nem sempre a gente encontra. Aí, às Isso. vezes, a gente joga aí um tom, mistura com outro e dá certo. Exato. E nas cores, no caso, nas tintas, né? Eu tenho uma mistura diferente, como eu falei, que eles trabalham, eles consideram o amarelo como uma cor primária, tá? Mas a ideia da mistura de cor é a mesma, tá? Né? As cores de tinta, por exemplo, né? Da impressora. Exatamente. Beleza? Mais alguma coisinha? Mais alguma pergunta? Se não, Nossa, professor. Tudo tranquilo. As 4 aulas, né, que o senhor está aplicando. 4 aulas. 4. Tá bom. Até a próxima. Se o senhor vai passar alguma atividade, já jogar? Então, tem uma atividade lá, mas a gente precisa dar a parte de espelhos planos, que eu vou falar só na próxima semana, porque eu acho que está bem pesada já a aula hoje. Se eu for falar, a aula vai ficar muito cansativa e não vai ficar agradável para vocês, tá certo? Então a gente só faz a partir Tá da bom. próxima aula, não é isso? Tudo Tá bem. bom. Boa noite aí a todos. Tranquilo. Boa noite também. Tchau. Até a próxima Boa semana. noite para todos.